Bom, agora então para finalizar as funções elementares, a gente precisa ver então as funções trigonométricas inversas, tá? Então a gente definiu lá a função seno, né? Então esse aqui é o gráfico da função seno, né? Lembra, para a função possuir inversa, ela precisa ser bijetora, né? Então eu preciso ter uma identificação só. Para cada ângulo tem que ter um único valor, mas isso não acontece aqui, né? Por exemplo, lembra aquela estratégia de passar uma reta paralela ao eixo x e ver quantos pontos ele intercepta no gráfico? Então, se eu pegar qualquer valor entre menos 1 e 1 e passo uma reta que vai interceptar infinitos valores. Então, de fato, a função não é injetora, né? Então, com isso, ela não pode ser bijetora. No entanto, se eu restringir ela a um pedaço apenas, então eu posso garantir a injetividade. Olha só, vamos pegar aqui então, onde ela atinge o menor valor, vamos começar assim. Então ela atinge o menor valor aqui nesse ponto, por exemplo. Tá? Então eu vou começar a considerar ela a partir desse ponto. Né? Então vamos lá. Então vamos indo aqui, então por enquanto, né, se eu apago o restante, ó, eu vou apagar o restante do gráfico. Então eu vou desconsiderar tudo que está aqui para trás. E vou começar a considerar, bom, por enquanto, né, só está tendo um, só está tendo um, só um, até aqui. Quando eu começar a curvar aqui, ó, esse ponto e esse ponto aqui vão estar na mesma reta, né, paralela ao eixo X. Então vai começar a repetir, né? Então aqui desse ponto até esse ponto não repete, então eu vou considerar esse intervalo. Tá? Poderia considerar outro intervalo? Pode, eu poderia começar aqui e terminar aqui nesse ponto. Também, não tem nenhum problema. Tá? Poderia começar aqui e terminar aqui também. Tá? Não tem problema. Basta que você comece em um ponto máximo e termine em um ponto mínimo, ou o contrário, tá? Nesse intervalo. Então, olha só, se eu considerar esse intervalinho, então eu vou ter uma função que é bijetora, né? Por quê? Porque ela é bijetora considerando o contradomínio como intervalo menos 1 até 1. Então, de menos 1 até 1. E ela é injetora, porque cada reta que eu passo aqui, paralela ao eixo x, vai encontrar apenas um ponto, né, no gráfico. Beleza? Então, por isso que é a ideia de restrição. Então, a gente restringe, por isso que quando a gente fala da inversa do seno, a gente restringe a esses intervalos onde eu possa definir essa inversa. Professor, mas eu tenho necessariamente que pegar nesse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2? Não, poderia pegar aqui de π sobre 2 até 3π sobre 2, não tem problema. Né? Daria uma outra inversa, porque eu estou considerando outro domínio. Né? Porque lembra que função não é só a lei, a função é composta por 3 itens, né? O domínio, o contradomínio e a lei. Então só a lei não me diz quem é a função, né? Como quando eu mudo o domínio, eu estou mudando a função. Ela pode ter a mesma lei, mas ela está sendo aplicada em outro conjunto. Então é outra função. Ok? Então por isso que eu vou restringir então, a função f ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, chegando aí no intervalo de menos 1 até 1. Tá? Essa é a função dada por seno. Então para cada ângulo eu vou levar no valor seno do ângulo, seno de x. Tá? A inversa, então, vai pegar um ponto que está no intervalo de menos 1 até 1 e vai levar no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. De que forma? O que ela faz? Né? Então, o y vai ser o arco seno de x, se o x for o seno de y. Né? Então, a gente sempre pergunta assim, né? Como que eu sei o valor de y? Então, eu estou me perguntando qual é o arco cujo seno é x. Né? Então, qual é o arco cujo seno é x. Então, sempre que eu estou trabalhando com a inversa, essa é a ideia que vem na nossa mente. Né? Então, nesse pedacinho aqui, ó, se eu pegar esse pedacinho, para a gente construir o gráfico da inversa, o que a gente faz? Passa a reta, né, diagonal aqui, né, a reta x igual a y, e a gente faz essa reflexão. Tá? Então, quando a gente faz essa reflexão, ela vai fazer algo desse tipo. Tá? Então, aqui é o gráfico. Tá? Então, gráfico
da função arco-seno. Ok? Muito bem. Da mesma forma, então, que a gente pensou aqui para arco-seno, a gente faz para arco-cosseno, que é a inversa do cosseno. Então aqui a gente tem um pedacinho do gráfico da função cosseno, então ela também não é bijetora, né, porque eu passo retas paralelas ao eixo x e encontro infinitos pontos. Então, para consertar esse problema, o que a gente faz? A gente pega um ponto máximo ali, né, desconsidera todo o resto e vai até o ponto mínimo. Né? Então aqui, por exemplo, de 0 até π. Né? Poderia considerar de π até 2π, né, que seria esse outro pedaço? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui eu só vou considerar esse pedaço, então tiro o restante. Então, considerando este pedaço aqui, então eu tenho então uma função definida aí entre 0 e π, que vai chegar entre menos 1 e 1, tá? Dada onde para cada x eu levo no cosseno de x. Então é a função cosseno, só que restrita a esse conjunto aí, esse intervalo de 0 até π. Possui inversa, né? Quem é a inversa? A inversa vai de menos 1, 1, no intervalo menos 1, até o intervalo de 0 até π. Okay? E o que ela faz? Ela vai levar no arco cosseno de x. O que é o arco cosseno? Então, y é o arco cosseno de x, se x for o cosseno de y. Então, a gente se pergunta qual é o arco cujo cosseno é x. Então, qual é o arco cujo cosseno é x? Okay? Então, essa que é a ideia das funções inversas. E o gráfico? Bom, o gráfico é só pegar esse aqui, passar a reta diagonal e refletir. Então, se a gente passa a reta diagonal aqui, né, reta x igual a y, e reflete, eu vou obter algo desse tipo. Okay? Então, esse aqui é o gráfico da função arco cosseno.